Capítulo 446 Destruidor implacável. Sun-Ni dormiu por um longo tempo, o cansaço lentamente deixando seu corpo machucado. Depois de um tempo, porém, sua consciência emergiu das camadas mais profundas do sono, convocada de volta pela dor e pela sede. Suspirando, ele virou para um outro lado e tentou voltar a dormir. Depois de algumas horas de agitação, porém, Sun-Ni finalmente acordou com o som alto de algo caindo no chão. O que Santa está fazendo? Relutantemente, ele abriu os olhos e se sentou. Conforme o peso de Sun-Ni se deslocou, a cama debaixo dele quebrou subitamente com um estalo alto. Ele rolou para o chão com um grito assustado. Levantando-se, Sun-Ni olhou para a cama quebrada e depois para o salão da torre obsidiana, que agora estava mergulhado na escuridão. Uma expressão perplexa surgiu em seu rosto. O quarto em que ele havia entrado anteriormente havia passado por uma transformação dramática enquanto ele dormia. As lanternas mágicas agora estavam apagadas e tudo lá dentro parecia decadente e deteriorado, quase à beira de desmoronar em pedaços. As ferramentas e implementos magníficos estavam enferrujados e deformados. A mesa de trabalho havia desabado, sob seu próprio peso. Era o som que havia acordado Sun-Ni. A comida que ele havia apreciado ontem havia se transformado em pó. A condição impecável do salão havia desaparecido e agora estava cheio de escuridão, detritos e sujeira. Era como se eras tivessem se passado desde que ele adormecera. Uma sensação de frio surgiu em seu peito. Será que dormi 1000 anos? Recordando contos de fadas em que coisas semelhantes aconteciam frequentemente, Sun-Ni sentiu um leve horror, mas depois refletiu por alguns momentos e se acalmou. Não, ele não tinha. Julgando pela quantidade de essência sombria acumulada em seus núcleos, ele dormiu por cerca de 24 horas seguidas, o que era muito, mas longe de 1000 anos. Santa, que estava vigiando por perto, também não parecia como se tivesse estado guardando-o por alguns séculos. Em vez disso, era a própria pagoda que havia envelhecido. Como se um selo invisível que a mantinha intocada pelo passar do tempo por todos esses milhares de anos tivesse sido quebrado, e o tempo finalmente alcançasse. O tempo era o destruidor mais implacável, afinal. Sun-Ni suspirou aliviado, depois fez uma careta. Maldição! Eu deveria ter comido mais ontem, muito, muito mais. Toda aquela comida deliciosa, desperdiçada. Abanando a cabeça desanimado, Sun-Ni olhou ao redor e depois avaliou seu próprio estado. Suas feridas já estavam muito melhores do que no dia anterior. As queimaduras ainda eram bastante dolorosas, mas ele conseguia suportar sem ser muito prejudicado em batalha. Pelo menos não muito. Mais alguns dias de descanso, e ele estaria próximo de estar completamente funcional novamente. No entanto, ele estava realmente com fome. Mas isso teria que esperar. Convocando o fragmento do luar, Sun-Ni deu a Santo uma ordem para segui-lo e foi explorar a torre obsidiana. Levou cerca de 1 hora para Sun-Ni explorar completamente o primeiro nível da antiga pagoda. Algumas das portas no corredor externo haviam desmoronado e se transformado em pó. Algumas ainda estavam de pé e exigiam que ele usasse um pouco de essência das sombras para abri-las. Atrás das portas havia todos os tipos de cômodos. A maioria deles estava vazia, sugerindo que o dono da torre havia se mudado há muito tempo, levando consigo todas as coisas valiosas, enquanto alguns continham detritos desgastados e poeira. Sun-Ni passou muito tempo tentando entender o que todas essas coisas já tinham sido, mas os danos causados pelo tempo acelerado eram muito extensos para sequer adivinhar. Uma pena. Sentindo-se estranhamente decepcionado, Sun-Ni decidiu que era hora de seguir para outros níveis da torre. Ele ainda precisava encontrar a coisa que o havia traído para este lugar e, esperançosamente, algum meio de retornar tanto para as ilhas acorrentadas quanto para o mundo real. A ideia de ficar preso nesta ilha para sempre não parecia muito atraente. Principalmente agora que não havia comida em lugar nenhum. Não encontrando nada interessante no primeiro nível, Sun-Ni decidiu explorar mais. Do lado de fora, parecia que a torre obsidiana tinha 6 níveis, o que surpreendeu Sun-Ni. Ele esperava que houvesse 7. No entanto, depois de encontrar 2 escadarias uma subindo, a outra descendo, ele percebeu que também havia um nível subterrâneo, o que explicava essa pequena discrepância. Tudo relacionado ao feitiço e ao reino dos sonhos tinha a tendência de estar ligado ao número 7. Exceto os deuses, dos quais havia apenas 6. Acho que é por isso que eles são chamados de deuses.
Nenhuma lei pode prendê-los. Nem mesmo uma lei estranha e aleatória como todas as coisas vindem 7. Sun-Yi olhou para cima, depois olhou para baixo e decidiu explorar o nível subterrâneo primeiro. Deixando Santa seguir adiante, ele entrou na escada em espiral e desceu até as profundezas da ilha escura. Ao contrário do nível do solo, o porão da torre de obsidiana revelou-se um imenso salão. E nele, Sun-Yi recuou. Por um segundo, parecia que centenas de corpos, desmembrados estavam empilhados no centro do salão, formando uma colina mórbida. Mas quando Sun-Yi deu um passo para trás e instintivamente ergueu o fragmento do luar, percebeu que havia cometido um erro. Os corpos empilhados no centro da câmara não eram de pessoas. Em vez disso, eram bonecas. Centenas de bonecas de porcelana quebradas, cada uma do tamanho de um ser humano, foram descartadas no salão subterrâneo. Seus corpos frágeis estavam despedaçados e quebrados, lá jogados como brinquedos abandonados. Algumas estavam sem membros, outras com grandes buracos em seus torsos. Algumas haviam se transformado há muito tempo em montes de pequenos fragmentos, nem mesmo seus rostos restavam. Mas aqueles rostos que ainda restavam. Sun-Yi inclinou a cabeça e, em seguida, olhou para Santa. Cada boneca quebrada tinha o mesmo rosto, ou melhor, todos os rostos pareciam iguais. Como se fossem todas cópias imperfeitas do mesmo original. Elas tinham os mesmos traços impecáveis e inumanamente belos que Santa tinha. Apenas a habilidade por trás dos rostos das bonecas quebradas parecia muito menos refinada, como se o escultor ainda não tivesse aperfeiçoado sua habilidade ao criá-las. Todas pareciam irmãs menores de Santa. Se Sun-Yi alguma vez teve dúvidas de que a torre de obsidiana havia pertencido a um certo demônio do submundo, agora não havia mais. O último filho do desconhecido claramente havia passado algum tempo aqui. Provavelmente foi quem criou a Pagoda Negra, em primeiro lugar, para algum propósito misterioso que Sun-Yi nem mesmo conseguia começar a adivinhar. No entanto, sua atenção foi chamada para algo mais. O chão do vasto salão estava coberto por uma espessa camada de poeira, que não deveria ter sido perturbada há milhares de anos. Mas havia sido. Um conjunto de pegadas rápidas levava desde o fundo das escadas, onde Sun-Yi estava parado, até a pilha de bonecas quebradas, circulava e então desaparecia misteriosamente. Sun-Yi olhou para aquilo por alguns momentos, surpreso. Alguém havia entrado na torre de obsidiana antes de mim. Capítulo 447, Medo Primordial. Sun-Yi observou as pegadas por mais algum tempo e franziu a testa. Como isso faz sentido? A torre obsidiana tinha sido selada antes de ele abrir seus portões. Depois de fazê-lo, a magia que preservava tudo dentro foi dissipada, o que significava que aquelas portas não tinham sido abertas por milhares de anos. Não era tão fácil entrar na pagoda, para começar. Sem mencionar o fato de que alguém tinha que atravessar o céu abaixo e encontrar a única fenda no oceano ilimitado de chamas divinas, também havia o fato de que o portão tinha que ser aberto ao verter essência na trama de fios de diamante abaixo de sua superfície. Sun-Yi só conseguia ver a trama entender seu significado um pouco porque seus olhos haviam sido transformados pela gota de sangue do tecelão. Ele presumia que houvesse outros despertos com habilidades semelhantes, mas devia haver muito poucos deles. E quais eram as chances de alguém encontrar o caminho para a ilha escura além do mar de estrelas em chamas, que estava escondida nas profundezas desse vazio infinito? E como eles entrariam na pagoda sem quebrar seu selo? Quem foi que se infiltrou na torre obsidiana sem ser visto? E quando? Isso devia ter acontecido muito antes de hoje. Sun-Yi sabia com certeza que Santa não teria deixado ninguém entrar e sair sem acordá-lo. Nem suas sombras, mesmo quando ele dormia, elas estavam alertas e vigilantes. Então, poderia ter acontecido em qualquer ponto dos milhares de anos desde que a torre havia sido abandonada por seu verdadeiro dono. Por enquanto, ele não tinha resposta. Sentindo-se um pouco apreensivo, Sun-Yi se aproximou do monte de bonecas quebradas e as estudou por algum tempo. Santa também se aproximou e as observou em silêncio. Em seguida, ela cutucou uma delas com a ponta do fragmento da meia-noite e se afastou indiferente, como se tivesse perdido todo o interesse nos manequins de porcelana. Acho que ela não se importa muito com versões inferiores dela. Santa mostrou repetidamente seu desdém por coisas que pareciam réplicas de sua espécie.
Foi assim com o Cavaleiro Negro e até com o Colosso Andante da Costa Esquecida. Sun-Yi se lembrava claramente de como sua sombra não havia ficado impressionada com o incrível gigante de pedra. Virando-se das bonecas quebradas, Sun-Yi olhou ao redor e percebeu que as paredes da câmara estavam revestidas de vasos de vidro maciços. Alguns estavam inteiros e os outros estavam quebrados, mas todos estavam vazios. O vidro era preto e opaco, coberto por uma espessa camada de fuligem. Por dentro, estranho. Não encontrando mais nada de interesse no nível subterrâneo, ele voltou para onde havia começado e descansou por um tempo, bebendo água da primavera eterna e tentando suprimir sua fome. Este lugar é tão sinistro. De fato, era. A Torre Negra erguia-se à beira de um vazio infinito de escuridão, vazio e abandonado, contudo dentro dele criado do nada por uma mente desumana. Não era um lugar muito acolhedor. Pelo menos não para humanos. Sun-Yi observou as antigas paredes que o cercavam e se perguntou sobre os segredos do passado. Depois de um tempo, ele se levantou e se dirigiu com cautela para o segundo nível da grande pagoda. Assim que Sun-Yi pôs o pé nele, porém, ele instantaneamente sentiu que algo estava muito errado ali. A sensação de um terror primordial profundo e sutil que ele repentinamente experimentou era diferente de qualquer coisa que ele havia conhecido antes. Com exceção, talvez, daqueles poucos momentos de volta à Costa Esquecida quando o Colosso Andante havia levantado o gigantesco crânio de 3 olhos das profundezas do mar escuro. Mas aqui, essa sensação era ainda mais terrível, ainda mais invasiva. O que é isso? Assim como o nível subterrâneo. Este era composto apenas por uma grande sala. As paredes negras se erguiam alto na escuridão, criando uma atmosfera magnífica e solene. No centro dela, cortado no chão de obsidiana, havia um braseiro de prata maciço. E dentro dele, Sun-Yi estremeceu e deu um passo para trás. Algo estava crescendo do braseiro, espalhando-se para fora como uma espécie repugnante de apodrecimento. Tinha infectado a própria pedra da antiga torre, transformando-a em algo semelhantes a uma carne repulsiva, negra e pulsante. O braseiro prateado também estava infectado pelo crescimento aterrorizante, o metal de alguma forma se fundindo a ele. Parecia que tudo seria absorvido e transformado pela corrupção em expansão, desde que fosse tocado pelo crescimento assustador. Mundos inteiros poderiam ser devorados por ele, talvez, se tivesse chance. A coisa que se espalhava lentamente a partir do braseiro antigo parecia puro mal. Sun-Yi estremeceu, deu um sinal à santa para ficar para trás e desviou ligeiramente o olhar. Ele estava olhando além da carne negra em expansão, para a fonte dessa infecção aterrorizante. No centro do braseiro, enegrecido pelas chamas que devem ter rugido ali uma vez, jazia um braço humano decepado. Bem, pelo menos se assemelhava a um braço humano. O braço era muito mais longo do que deveria ser, e a mão tinha 7 dedos que terminavam em garras afiadas. O apodrecimento parecia se espalhar a partir de uma terrível ferida rasgada no antebraço, para a carne carbonizada e emaciada, e depois para fora, afetando tudo ao redor. Apesar do estado repugnante do braço decepado, o corte, que o separava no ombro parecia limpo e perfeitamente liso, como se tivesse sido feito por uma lâmina firme e infalível. Mas Sun-Yi estava mais afetado por outra coisa. Uma profunda ruga apareceu em seu rosto quando ele notou. Na visão de sua mente, o braço vil irradiava um brilho dourado deslumbrante, esmagador e belo. Estava inundado pela luz da divindade. Um pensamento assustador surgiu na cabeça de Sun-Yi. Será possível? Diante dele, afligido pelo apodrecimento aterrorizante, estava um braço decepado de uma divindade. Era também a razão pela qual o destino havia levado a esse canto perdido e esquecido do abismo. Capítulo 448 Agulha Dourada. Sun-Yi olhou fixamente para o braço decepado de uma divindade desconhecida e depois para a podridão, aterradora e profana que se espalhava dele. Em seguida, ele esfregou o rosto cansado. Porque nada pode ser fácil. Ele tinha certeza de que seu destino estava de alguma forma conectado àquele braço, o que significava que ele teria que chegar até ele de alguma forma. Mas Sun-Yi também tinha certeza de que não havia recompensas suficientes em todo o universo para fazê-lo chegar perto daquela podridão, quanto mais tocar em algo infectado por ela. Ele tinha a sensação de que aquilo estava muito além de sua capacidade. Na verdade,
Ele suspeitava que um ser divino tivesse cruelmente decepado o próprio braço porque nem mesmo alguém tão poderoso como aquele tinha meios de resistir àquela corrupção crescente. O que Sun Yi deveria fazer, então? Bem, tentando ficar o mais longe possível da podridão, ele a estudou por um tempo antes de chegar a uma estranha conclusão. Ou melhor, uma estranha pergunta. Se a corrupção era tão terrível, por que não se espalhou por toda a torre? Por que só conseguiu rastejar alguns metros para fora do braseiro de prata, transformando uma pequena parte do segundo nível da pagoda em sua carne? Esqueça isso. Por que a ilha inteira não se tornou um grande pedaço de preto apodrecido? Seja lá o que diabos aquilo for. A resposta não era difícil de adivinhar. Era porque a podridão, assim como tudo mais dentro da torre, havia sido selada no tempo por milhares de anos. E agora que Sun Yi tinha quebrado aquele selo, sua testa se franziu quando ele olhou para a lareira de prata que estava coberta de crescimento e havia se tornado parte da podridão que se espalhava. Agora, havia apenas duas possibilidades. O tempo alcançaria a corrupção devoradora e ela o consumiria lentamente tudo. Ou morreria de fome. Aquela coisa poderia durar milhares de anos sem nada para se alimentar além de pedra fria. Precisava se alimentar de carne e almas, ou qualquer coisa serviria. Ponto. Acho que vou descobrir. Mantendo um olho na mancha de podridão aterradora, Sun Yi tentou suprimir o medo e deu um passo adiante. Não parecia que a podridão estava se espalhando. Pelo menos ainda não. De qualquer forma, ele não ia se aproximar dela. Mas ele também sabia que, se o pior acontecesse, não tinha ferramenta à disposição que o salvaria. Se aquilo começasse a crescer, espalhando-se lentamente por toda a torre obsidiana e depois por toda a ilha, Sun Yi simplesmente morreria. Provavelmente pularia no vazio para evitar se tornar parte daquela coisa. Afinal, não havia para onde mais recuar no céu abaixo. E ele duvidava que seria capaz de encontrar uma segunda ilha secreta lá no vazio. Então, sua única esperança era encontrar algo dentro da pagoda que o salvasse. Ele precisava explorar mais. Além disso, havia a possibilidade de a podridão murchar e morrer rapidamente. Não que Sun Yi apostasse nisso. Encostando as costas no frio obsidiano, Sun Yi dispensou Santa e contornou a parede externa da grande sala até chegar à escada que levava mais alto, ao terceiro nível. Lá, ele convocou novamente o demônio taciturno, hesitou por um momento e então deixou uma de suas sombras vigiar a podridão devoradora. Sentindo pânico irracional ao pensar em virar as costas para o braseiro de prata, Sun Yi cerrou os dentes e, cautelosamente, subiu as escadas em espiral. Assim que a coisa terrível desapareceu de vista, ele soltou um suspiro aliviado e percebeu que todo o seu corpo estava coberto de suor frio. Erguendo uma mão trêmula, Sun Yi enxugou o rosto e continuou a subir. Ter Santa ao seu lado lhe deu um pouco de confiança, pelo menos. A sombra parecia absolutamente indiferente à horrenda visão que haviam deixado para trás. Aposto que o medo nem cabe naquela cabeça de pedra dela. Será que as sombras têm a capacidade de sentir medo? Ele não sabia se Santa podia sentir medo ou não, mas a sombra sombria certamente podia. Na verdade, por trás de sua aparência altiva, ela era bastante covarde. Ele tinha certeza de que o maldito estaria tremendo, por inteiro se não estivesse atualmente envolvendo seu corpo. Tentando distrair-se com esses pensamentos, Sun Yi entrou no terceiro nível da torre obsidiana. E congelou, perplexo pelo que viu lá. Eu entendo. Espera, não. O que diabos estou vendo? A câmara em que se encontrava era menor do que os 3 salões anteriores que havia explorado, principalmente porque a pagoda estreitava à medida que subia, mas também porque o nível era dividido em várias câmaras. E naquela câmara em particular, dezenas de braços de porcelana flutuavam no ar, cada um em um estágio diferente de desmontagem em pequenas partes. Era como se alguém os tivesse roubado da pilha de bonecas quebradas no porão da torre obsidiana e então os trouxesse aqui para fazer o quê, exatamente? Sun Yi encarou o jardim, flutuante de braços desmontados e depois se aproximou. Sentia como se estivesse em um estranho museu de anatomia. Acontece que as bonecas de porcelana eram muito mais complexas do que ele pensava. Em seu estado desmontado, seus membros mostravam o quão intrincado era o design e quantas partes móveis eram necessárias para torná-los funcionais e articulados como os de um ser humano. As articulações, em particular, pareciam uma maravilha de engenharia.
Sem mencionar a trama incrivelmente delicada do fio de diamante por baixo. Mesmo os autômatos da magia e tecnologia não poderiam se orgulhar desse nível de engenhosidade e complexidade. Mas por que esses braços foram trazidos para cá e desmontados? Quem fez isso? O príncipe do submundo em pessoa. Não parecia. Porque ele precisaria estudar suas criações abandonadas. Tudo ficou mais claro quando Sun-Yi alcançou um pedestal de pedra no final da câmara e viu uma fraca luz dourada emanando de um pequeno objeto que estava sobre ele. Sobre a superfície da mesa havia inúmeras peças que tinham sido retiradas dos braços de porcelana desmontados, várias meadas de um belo fio de diamante. E uma agulha longa e estreita. Era a agulha que emitia um brilho fraco e frágil. Sun-Yi olhou para a agulha e depois para os braços flutuantes de porcelana, percebendo pela primeira vez que cada um deles estava faltando uma parte ou duas. Finalmente, diferentes peças de informação se conectaram em sua mente e ele sentiu que entendia algo sobre o que havia acontecido na Torre Obsidiana. Em algum momento depois que o príncipe do submundo deixou esta ilha escondida, talvez anos, ou talvez milhares de anos, uma convidado não convidado havia se infiltrado na pagoda negra como um ladrão, de alguma forma passando pelas portas fechadas sem nunca abri-las ou perturbar o selo que preservava este lugar de ser arrasado pelo tempo. Esse ladrão era uma criatura divina. E também horrivelmente ferida. Um de seus braços tinha sido rasgado e infectado pela podridão que se espalhava, que ninguém, nem mesmo uma divindade como eles, poderia expulsar. Foi por isso que o ladrão decepou seu braço infectado no ombro e o jogou na chama divina que queimava no braseiro de prata no segundo nível, e depois desceu para o porão para coletar membros das bonecas de porcelana quebradas. Foi essa divindade, que circulou um monte delas e deixou-as pegadas na poeira para que Sun-Yi notasse. No final, o ladrão subiu para o terceiro andar e fabricou um novo braço para si mesmo com as partes dos manequins descartados do príncipe. E então costurou em seu corpo com as cordas de diamante enfiadas em uma agulha afiada. Essa era a agulha com a qual Sun-Yi estava olhando fixamente, e a luz divina nela era emanada pelas marcas remanescentes do sangue do ladrão ainda presentes em sua superfície. Mas quem era o ladrão? E por que Sun-Yi estava conectada ao seu braço decepado por um fio de destino dourado? Sun-Yi hesitou por alguns momentos e então alcançou a agulha. Mas de repente congelou. A sombra deixada para monitorar a podridão aterradora tinha percebido algo. A carne negra e ulcerada estava mudando. Capítulo 449 1000 anos de fome. Lá vamos nós. Sun-Yi encarou a escadaria e ficou imóvel, observando a podridão negra através de sua sombra trêmula. Sentindo algo, Santa virou-se também. A ponta de sua espada ergueu-se hesitantemente no ar. Os próximos momentos iriam decidir se ele iria viver ou morrer. Ou talvez ser condenado a um destino muito pior do que a morte, um nível abaixo, a corrupção aterradora que vinha se espalhando a partir do braço decepado de uma divindade estava se movendo. A carne negra ulcerada estava subindo e descendo, como se estivesse nos espasmos da morte. Ou transformação. Sun-Yi rangeu os dentes, esperou por um segundo. E então soltou um suspiro de alívio imensurável. Está morrendo. Era como se ele tivesse sido condenado à execução, apenas para receber um perdão no último momento possível, quando a corda já estava pressionando seu pescoço. De fato, a podridão aterrorizante estava murchando. À medida que milhares de anos que se passaram desde que foi trancada na Torre Obsidiana alcançavam, a corrupção devoradora parecia estar morrendo de fome. A superfície de pedra que se assimilava a ela convulsionava e se contorcia, como se consumida pela dor. O braseiro de prata estava derretendo. Os crescimentos da carne negra bulbosa estavam recuando lentamente, sua cor se tornando acinzentada. O processo era lento, mas nas bordas do local da corrupção, a podridão já estava se transformando em fios de escuridão, que então desapareciam sem deixar vestígios. Enquanto a tensão deixava o corpo de Sun-Yi, ele não pôde deixar de balançar um pouco. Bom. Algo finalmente deu certo para mim. Antes, ele estava considerando suas opções e não encontrava nenhuma maneira possível de escapar da podridão se ela começasse a se espalhar. Ele havia considerado tentar danificá-la com juramento quebrado, mas duvidava que qualquer coisa que a memória desperta pudesse fazer o funcionaria, considerando que até mesmo o dono original da mão de 7 dedos optou por decepar completamente o membro em vez de tentar destruir a corrupção em expansão. Ele também havia cogitado usar a visão cruel,
que agora estava impregnada de chama divina. Mas algo dizia a Sun-Ni que o enorme braseiro onde a podridão tinha se enraizado também estava cheio dela. Isso era evidente pela forma como o braço decepado da divindade transitória estava carbonizado. Se nem mesmo milhares de anos queimando na chama divina aniquiladora conseguiam destruir ou deter a podridão negra, então que esperança ele tinha? No final, porém, a corrupção se destruiu. Nem a chama divina nem uma divindade real foram capazes de danificar a podridão negra, mas sua fome, e a natureza implacável do tempo, foram. Graças aos deuses. Sun-Ni inspirou profundamente e fechou os olhos cansados. A corrupção estava morrendo lentamente, partes dela desaparecendo aos poucos, uma a uma. Tudo o que restava eram as pedras danificadas e a memória do horror primordial. Ele fez uma careta. Mas também, malditos sejam os deuses. Porque permitiriam que algo assim existisse. Abanando a cabeça, Sun-Ni enxugou o suor do rosto e depois se virou e voltou para o pedestal de pedra. Estendendo a mão, ele pegou a agulha longa e afiada e observou por algum tempo. A agulha parecia ser feita de ferro polido, mas devido às marcas de sangue divino absorvidas por ela, o metal frio havia adquirido um leve brilho dourado. Sun-Ni observou por muito tempo, tentando entender se isso era um objeto mundano ou algum artefato místico. No final, ele teve que admitir que não fazia ideia. A agulha não se transformou em uma memória como a máscara do tecelão havia feito. Ele também não viu nenhum feitiço em seu interior. No entanto, a agulha também não parecia ser um objeto simples. Era estranha. Ele pensou por um momento, então convocou o cofre cobiçoso e cuidadosamente colocou a agulha dentro. Os fios de diamante também foram colocados lá, desaparecendo facilmente, na caixa gulosa. Terei tempo para estudá-la depois. Com isso, Sun-Ni hesitou por um momento e depois relutantemente voltou para o segundo nível da grande pagoda. Ele ia observar a podridão aterrorizante e morrer e depois tentar se aproximar da mão decepada da divindade misteriosa. Algum tempo depois, Sun-Ni estava sentado no degrau mais baixo das escadas que levavam à grande sala, encarando o imenso braseiro em seu centro. O que restava dele, para ser preciso? A corrupção devoradora estava demorando para morrer. Nem mesmo a fome de milhares de anos podia destruí-la tão facilmente, parecia. A carne negra se contorcia e pulsava, desaparecendo pouco a pouco. Por várias vezes, veias de putrefação tentaram se espalhar para fora, claramente sentindo a presença de um ser vivo nas proximidades desejando absorvê-lo. A ele. Mas a infestação profana era muito fraca para superar o poder entrópico da fome. A braseira de prata, que há muito tempo se tornara parte da horrível corrupção, derreteu-se e desmoronou, desaparecendo em vapores de pura escuridão. Logo ficou claro que a putrefação não duraria muito neste mundo. Tudo o que restou de sua carne vil foram algumas protuberâncias fundidas ao próprio braço decepado. Olhando para a putrefação que se desintegrava, Sun-Ni sentiu tanto um profundo terror primal quanto uma estranha compulsão para tentar danificá-lo um pouco na esperança de receber crédito pelo feito do feitiço. Quem sabia que recompensa ele receberia? Mas, no final, Sun-Ni permaneceu imóvel. Primeiro, porque ele nem mesmo tinha certeza se a corrupção seria reconhecida pelo feitiço como uma criatura. Ele realmente não sabia se aquela coisa era viva, por falta de uma palavra melhor. Se era uma entidade, um processo ou uma manifestação de alguma lei profana da qual ele não tinha conhecimento. Em segundo lugar, porque ele absolutamente não estava disposto a se aproximar da putrefação, mesmo agora que estava morrendo. Ele nem mesmo estava disposto a deixar suas memórias se aproximarem dela. As memórias estavam ligadas à sua alma, afinal. Quem sabe se aquela coisa era capaz de se espalhar para uma memória e depois para sua própria alma por meio do elo invisível. Então, Sun-Ni apenas sentou-se em silêncio e esperou. Após algum tempo, a corrupção finalmente morreu. A carne carbonizada do braço decepado tornou-se acinzentada, desmoronou em pó e finalmente desapareceu, em vapores de uma escuridão profunda e impenetrável. Tudo o que restou foi o salão vazio, a mancha de obsidiana amassada em seu centro. Um único pedaço de osso de alabastro imaculado brilhando com um radiante ouro cegante. Uma única falange de um dedo. Sun-Ni esperou alguns minutos, reunindo coragem, então suspirou e se levantou. Ele lançou um olhar para o pequeno osso, franzindo a testa, caminhou em sua direção. Era hora de ver o que o destino lhe reservava.
Capítulo 450 Falange de alabastro. Sun-Ni adentrou o local de obsidiana destroçada e se aproximou lentamente da falange de alabastro. Ajoelhou-se ao seu lado e demorou, estudando o brilho dourado. Ele estava tentando determinar se algum vestígio da podridão aterrorizante permanecia, mas também sentia-se atraído pelo osso radiante e achava difícil desviar o olhar. Toda essa insanidade, apenas por esse pequeno pedaço de osso. Que segredos ele guarda? Ele hesitou por um momento, então se abaixou e pegou a falange. Sun-Ni instintivamente esperava que ela se desfizesse em uma torrente de faíscas brancas e ouvisse o feitiço proclamar que ele havia adquirido uma nova memória, assim como aconteceu com a máscara do tecelão. Aquela memória sendo talvez outra gota de cor. Mas nada disso aconteceu. O osso estava frio e liso ao toque. Ainda havia medula dentro dele, úmida e impregnada com um brilho dourado intenso. Sun-Ni inclinou a cabeça, perplexo. O que ele deveria fazer agora? Em retrospecto, o fato de a falange não se transformar em uma memória era bastante sensato. Óbvio, afinal, as memórias eram simplesmente cópias de itens reais recriadas pelo feitiço, assim como os ecos eram cópias de criaturas reais, ou itens conjurados do zero pelo feitiço seguindo algum princípio desconhecido. Isso era a coisa real. O osso de alabastro não tinha nada a ver com o feitiço. Não era uma recriação, era o original. Sun-Ni franziu o senho, sentindo-se inseguro sobre como proceder. Então, uma cena específica surgiu de repente em sua mente. De volta à catedral em ruínas da cidade sombria, Santa estava de pé sobre os restos enferrujados do Cavaleiro Negro, segurando uma gema negra em sua mão. Com um leve toque de alguma emoção obscura queimando em seus olhos de rubi, ela levantou a gema até a boca e a mordeu. Antes que ele pudesse processar completamente as implicações dessa imagem, Sun-Ni seguiu um instinto estranho. Sem se permitir tempo para pensar, ele abriu a boca, colocou a falange dentro dela. E engoliu. O quê? Ele piscou algumas vezes. O que eu acabei de fazer? Sun-Ni olhou para sua mão vazia, onde há poucos segundos havia um osso divino, com os olhos arregalados. E então? Foi como se um fogo furioso se acendesse em seu peito. Merda! Sun-Ni caiu no chão, sentindo uma dor horrível permear todo o seu ser. Era a agonia insuportável que ele conhecia e lembrava muito bem. A sensação de sua própria natureza sendo forçosamente transformada em algo que nunca deveria ser. Que nada deveria ser. Ou talvez simplesmente não permitido. Era o oposto da sensação eufórica de renascimento que os despertos experimentavam após completar o primeiro pesadelo ou retornar do reino dos sonhos pela primeira vez. A sensação de todo o seu corpo sendo despedaçado e reconstituído, apenas para ser despedaçado novamente. Arg! Aqui vamos nós de novo. O sofrimento torturante que ele estava vivenciando era muito semelhante ao que ele havia passado depois de consumir a gota de sangue do tecelão. Naquela época, havia sido como se cada músculo, cada fibra, cada molécula em seu corpo fosse destruído e recriado repetidamente, tornando-se ligeiramente diferente a cada vez. A agonia tinha sido especialmente excruciante quando se tratava de seus olhos, que haviam sentido como se duas barras incandescentes estivessem sendo inseridas neles. Desta vez era diferente. A dor estava concentrada em sua espinha, em seus ossos, na medula que os permeava. Seus dedos, em particular, pareciam ter metal líquido derretido e incandescente fluindo através deles. Sun-Ni gritou. Maldição! Maldita seja! Maldito tudo isso! Doeu tanto. No entanto, a tortura não durou tanto quanto antes nos galhos da árvore devoradora de almas. Após mais alguns minutos, Sun-Ni sentiu a trama de sangue de repente ganhar vida e percorrer suas veias, absorvendo calor intenso e levando a cada célula de seu corpo. Lentamente, mas com certeza, a dor diminuiu. Mas o processo de transformação continuou. Sun-Ni se esparramou no chão, coberto de suor e respirando pesadamente. Ele podia sentir a mudança em si mesmo. Era uma sensação estranha e extremamente desagradável, impregnada de uma sensação de profundo erro, mas não tão devastadoramente dolorosa como tinha sido apenas alguns segundos atrás. Diabo, isso foi difícil. Sua voz estava rouca e áspera. Sun-Ni olhou para o lado e notou Santa, que estava em pé acima dele em silêncio, olhando para um outro lado com indiferença fria. Tamanha insensibilidade. Nenhuma simpatia.
Pelo menos a sombra feliz parecia muito preocupada com ele. Ou consigo mesma. Ela andava de um lado para outro nervosamente, virando-se para Sun-Ni de vez em quando e oferecendo timidamente seu incentivo. A sombra sombria estava atualmente envolta em seu corpo, então não podia oferecer nenhum feedback. Ele não tinha dúvidas de que ela apenas zombaria dele, de qualquer maneira. Esse cara alegre é realmente irritante. Eu preferia ser zombado, droga. Cerrando os dentes, Sun-Ni fechou os olhos e suportou a sensação desagradável de seu corpo sendo demolido e reconstruído da melhor maneira possível. Depois de um longo tempo, que pareceu uma eternidade, tudo finalmente acabou. Uma profunda sensação de alívio se espalhou pelo corpo de Sun-Ni. Parecia mais sólido, de alguma forma. Forte, firme, resistente. O que eu fiz? A voz do feitiço soou de repente no salão escuro e solene, interrompendo seus pensamentos. Estaria ele imaginando, ou havia um tom de excitação sombria nela? Dizia, um de seus atributos evoluiu, você adquiriu um novo atributo, e mesmo. Sun-Ni lutou para se sentar e, em seguida, convocou apressadamente as runas. O que eu fiz desta vez? As runas cintilaram no ar à sua frente, e Sun-Ni rapidamente olhou para o agrupamento que descrevia seus atributos. Atributos, destinado, brasa da divindade, espere. Brasa. Isso era novo. Ele concentrou-se na brasa da divindade, e estudou a sequência de runas. Descrição do atributo. No fundo de sua alma, uma brasa da divindade brilha, quase pronta para irromper em uma chama radiante. HMM. Então tem uma afinidade ainda maior com a divindade agora. Faz sentido. Afinal, ele havia engolido uma falange de uma divindade real. Impaciente, Sun-Ni voltou para a lista de atributos, onde restavam mais 3. Os 2 primeiros ele conhecia muito bem, Filho das Sombras, Trama de Sangue. Mas o terceiro era novo. No final da lista, várias runas novas apareceram. Sun-Ni prendeu a respiração e leu, atributo, Trama de Ossos.